O Daniel Cid, irmão do tenente-coronel Mauro Cid, entrou na mira da CPMI dos atos golpistas. A suspeita é que ele tenha sido o cérebro das milícias digitais lá do Bolsonaro. O que aconteceu agora é que o sigilo bancário dele foi quebrado. Vamos ver no que isso vai dar. O irmão de Mauro Cid chegou a ser ouvido pela PF e confessou à época que já realizou o procedimento de colocar no ar links relacionados a arquivos em formato PDF a pedido do seu irmão Mauro Cid umas 5 ou 6 vezes. É uma notícia que saiu recentemente no Congresso em Foco, essa aqui. Irmão de Mauro Cid, cérebro de milícias digitais de Bolsonaro, tem sigilo quebrado pela CPMI. Reportagem ali da Yara Lemos. Daí no texto a gente vai ver ali aspas, no caso aspas da senadora Elisiane Gama, dizendo que o irmão de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência da República, operou milícia digital contra as eleições e disseminou fake news. É necessário saber se os negócios que a família tem no exterior para posteriormente investigar o caminho do dinheiro que pode levar a financiadores do golpe tramado. Tá, então fala ali, né, dos negócios da família, e do papel do Daniel Cid, vamos ver lá no My News, eles falaram um pouco sobre quem é o Daniel Cid. A mais da reportagem do Metrópolis, que eu acho que ainda fica mais elementos para a gente trazer aqui. Olha, até o ano passado, o Daniel, que é o irmão de Cid, era apenas mais um brasileiro vidrado em tecnologia que fez carreira no setor de segurança digital na Califórnia. Quando começou a lançar mão das habilidades para ajudar Jair Bolsonaro na tentativa de fraudar as eleições e a disseminar mentiras sobre a pandemia de Covid-19, no entanto, ele entrou no radar da polícia e do STF. Daniel Cid foi o criador e administrador do Brasileiros.social. Brasileiros.social, o nome do site. Uma página virtual hospedada fora dos servidores tradicionais e ilustrada com a bandeira do Brasil. Foi nesse mesmo site que foi parar uma cópia de um inquérito sigiloso da PF, alardeado em uma live pelo ex-presidente, na companhia do tenente-coronel Cid, para supostamente provar manipulação no sistema eleitoral, segundo a delegada federal Denise Ribeiro. O caso virou... Ou seja, o cara tinha acesso a documentos sigilosos, investigações sigilosas, né? E usava esse site que ele criou para jogar isso. Inquérito que ainda tramita no Supremo. E aí, para a gente fechar, o irmão de Mauro Cid chegou a ser ouvido pela PF e confessou à época que já realizou o procedimento de colocar no ar links relacionados a arquivos em formato PDF a pedido do seu irmão Mauro Cid umas 5 ou 6 vezes, de acordo com ele. Bosco. 5 ou 6 vezes é o que ele admitiu, não quer dizer que tenha sido só isso. E também é engraçado ver que ele incriminou o irmão, né? Ele ainda incriminou o irmão, foi o Mauro que pediu. Mas, enfim, ali citou uma reportagem do Metrópolis. A reportagem do Metrópolis acho que foi a primeira vez assim, que apareceu assim, no radar da imprensa o tal do Daniel Cid, justamente pelo que o Caio estava falando agora no outro corte, né? A fortuna americana da família Cid, que daí ali no resuminho que eles dão da reportagem, não vamos ver inteiro, né? O irmão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, comprou mansão de 8,5 milhões nos Estados Unidos. Nos últimos anos, ele fez outras aquisições milionárias, incluindo uma casa na Flórida. Alguns dos negócios foram registrados em nome de um trust familiar, o Cid Family Trust, que é uma excelente forma de esconder, né, o que tem e o que não tem. Operou milícia digital e a Polícia Federal investiga. Tá. Aqui só uma fotinho da tal mansão de 8,5 milhões, uma coisinha pequena que ele tem lá nos Estados Unidos. Então, agora a novidade que a gente tem, até aí, essa questão das milícias digitais, essa questão do Trust dos Estados Unidos, tudo isso já é notícia velha, né? A gente já sabia de tudo isso. A grande novidade que a gente tem é que agora, através aí da CPMI, vai ser quebrado o sigilo bancário do Daniel. E daí, quem sabe, a gente pode começar a ter alguma ideia de onde que está vindo esse dinheiro. A complicação é que não vai ser quebrado o sigilo do trust, a complicação é como é que você faz para ter uma colaboração internacional, não vai ser tão simples assim, mas é um bom começo.
O que eu acho que é interessante a gente lembrar, assim, olhar com bastante calma e ter enfim, é difícil não ser conspiratório, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, da visita do Bolsonaro para Israel e a compra do tal aplicativo Pegasus. Eu estava vendo mais cedo um podcast do Paris Marx chamado Tech Won't Save Us. A tecnologia não vai nos salvar, adoro, né? Muito bom. E o episódio agora foi com não vou lembrar o sobrenome dele, daqui a pouco eu falo. Mas, em suma, ele era um judeu sionista de esquerda e estava comentando justamente crítico ao judeu de esquerda e estava comentando justamente crítico a esse complexo de conhecimento, de espionagem que Israel faz parte e vende. Lembrando que... Lowenstein. Anthony Lowenstein. Anthony Lowenstein, exatamente. E ele estava comentando sobre como essas empresas, na verdade, não são 100% privadas. Elas têm uma relação com o governo e elas fazem vendas casadas com o governo, elas agem em prol do governo, né, em relação à questão da Palestina, em relação ao uso dessa tecnologia de informação para vigilância de rebeldes e por aí vai. E aí o ponto que a gente tem que lembrar, e aí envolve a BIM, envolve o GSI, por aí vai, é que, primeiro, existe uma fronteira difícil de se definir entre o que é espionagem pública e o que é espionagem industrial. O que é espionagem entre nações e o que é espionagem industrial. E depois, que existe uma fronteira igualmente difícil entre o que mantém-se democrático e o que o aparelho de espionagem acaba se tornando uma tecnocracia acima do Estado. Isso é muito criticado, curioso, né? Porque esse tipo de teoria veio de professores como Peter Dale Scott nos Estados Unidos e acabou sendo super apropriado pela extrema-direita, que é o conceito de deep states, a existência de uma tecnocracia oculta que define muito melhor, que define muito mais os rumos da política. Porque um país é o deep state definido pelo Peter Dale Scott. Quando você chega no trumpismo, no bolsonarismo, vira qualquer coisa que não me permitiu agir como um monarca com poder absoluto. Mas fato é que quando o aparato de segurança um aparato de segurança e espionagem se torna forte demais, ele sequestra a democracia. Ele fica com uma possibilidade de informar-se e prender e todo quanto é tipo de espécie de coerção, produção de documentos, produção de inquéritos e manutenção de sigilo de informações que deveriam ser públicas, que acaba evitando que uma democracia se exerça plenamente. Então você tem um risco, e aí, já que a gente está falando de um governo militar, se você for olhar o que a academia militar brasileira produziu em termos de quais eram os inimigos que o governo deveria estar lidando, o que é a ameaça para o Brasil, todos os inimigos são internos. É o tráfico de drogas, que é curioso, porque realmente é um risco social significativo o tráfico de drogas, mas é um risco ao Estado muito pequeno, entre outras coisas porque não existe tráfico sem Estado, né? Você tem uma relação umbilical entre agentes do Estado e o tráfico. E os movimentos sociais, sendo em especial o movimento camponês, o MST, e o movimento dos trabalhadores sem teto. Esses três que eram considerados potenciais inimigos. Alguma coisa sobre indígena e guerrilha, muito fruto de uma paranoia da ditadura, mas ficava nesses três. Então a gente tem o seguinte cenário. Você tem esse cara, que é filho de general da ditadura, cujo irmão está ligado à ponta do desenvolvimento tecnológico americano, ou seja, a ponta do desenvolvimento tecnológico mundial em relação à inteligência artificial, controle de redes e por aí vai, e que trabalha para um governo, que é o primeiro governo militar, apesar de eleito, nos últimos 30 anos, 40 anos no Brasil, né? Desde de Figueiredo já vai 30 anos, 40 anos,
com uma aspiração frontalmente antidemocrática. E aí, o primeiro passo para esse sequestro da democracia brasileira por movimentos autoritários e tudo mais, ser feito por essa parte de informação, de inteligência. Essa frase ficou muito mal falada por conta do Marcos Duval, né? Toda vez que você fala inteligência, as pessoas... Mas é porque, ao contrário do que se diga, existe muito espião burro por aí, em especial existe muita fonte de espião que é burro pra cacete, então não é tão surpreendente ter alguém que fala de inteligência que seja tão idiota quanto o Marcos Duval da vida, mas essa possibilidade de sequestro da democracia brasileira, que a gente sempre fala como um golpe armado, ela começa sim nesse aparelho de informação. E aí a fronteira entre o irmão que trabalhou na Flórida, não sei o que, e é rico desde a família do pai, desde o pai, a família é rica desde o pai, e aí a partir disso eles começam, montam uma rede paralela de informação e de contra-informação. Fica muito claro que o objetivo, o caminho, eles não eram tão idiotas quanto eles parecem. O caminho para o sequestro da ditadura brasileira, da democracia brasileira e transformação numa ditadura, era esse. Era o uso do aparato de inteligência, como é feito, diga-se passagem, em todo lugar onde o aparato de inteligência é forte. Se a gente for pegar os 3 mais fortes do mundo, se bem os 4 mais fortes do mundo, a China não é exatamente uma grande democracia, Israel, todas as pessoas que passaram pelos grandes poderes israelenses são ligados ao Mossad de uma forma ou de outra. A Rússia, hoje, o desmonte do aparato de inteligência russa não aconteceu e todo mundo também é ex-KGB, a burguesia é ex-KGB ou amigos de pessoas que estavam ligadas ao não desmonte do aparato de inteligência. E aí, nos Estados Unidos, que não teve, quer dizer, recentemente tiveram um presidente não apoiado pelo aparato de inteligência, mas também que foi, em certo sentido, uma dissidência do mundo tecnológico em relação a ele, que foi o Trump. Todos os demais, Obama tinha uma mãe na CIA, o Bill Clinton era um espião, o George H.W. Bush, o pai do Bush, era diretor da CIA, ou seja, esses espaços de inteligência vão controlando, vão não deixando que interesses nacionais sejam ameaçados por eleições. E como esses são espaços necessariamente paranoicos, faz parte da profissão se tornar paranoicos, o fechamento democrático é muito forte, é muito rápido, é muito intenso. E foi esse caminho. Eles não tinham... A gente tem que separar o fato das pessoas serem burras da inexistência de um plano. Havia um plano de tomada do Estado brasileiro. Havia um plano de fechamento da democracia brasileira. E não era gente cagando na mesa do STF. Era muito mais sério que isso.